boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é o dia de ganhar dinheiro, comprar e vender imóveis. Comprar imóveis a preço de custo, é isso mesmo. Imóveis com preços absurdos, mais absurdo de barato. Você vai pagar no mínimo a metade do preço e vai revender esse imóvel. Vamos começar aqui no bloco 1. Hoje você vai fazer a virada, só que é a virada que começa quando você entende do jogo. Doutor Robson, a gente sabe que muita gente vê você falar que com 90 mil dá para criar um ativo de 800 mil reais. Como que isso é possível, doutor Robson? Sem mágica? Não é milagre, Manuel. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, Manuel. Tudo jóia? Então, não é milagre, é estrutura, né? O que pouca gente entende é que o dinheiro não precisa comprar o imóvel inteiro, né? Ele precisa só abrir a porta da oportunidade, né? Com 90 mil, não comprei 800 mil, né, em parede, né? Eu comprei acesso a um ativo que valia isso, né? Então, como que a gente faz? A gente alavanca. O Manuel vai ensinar para vocês como é que faz isso. Vamos lá, Manuel. A alavanca aqui é o seguinte, gente, é você trabalhar com o dinheiro do banco. O que você vai fazer? Primeira coisa, quando você quiser comprar um imóvel e você não quer descapitalizar, você quer diversificar, você vai buscar um imóvel que aceita financiamento. Digamos que você acha um imóvel da Caixa que vale 200 mil, você vai pagar 100. Então você está comprando pela metade do preço. Você vai mandar o seu cadastro para análise de crédito, por exemplo, na Caixa, aí você já entra no leilão grandão, já sabendo o que está te esperando ali. Então é isso que a gente chama de o poder de compra. Com o dinheiro que você tem, você pode fazer várias operações ou diversificar para outro tipo de investimento. Lembrando que são milhares de imóveis que estão disponíveis. Muitas vezes o que está te faltando não é dinheiro para você começar, é o conhecimento. E o conhecimento liberta. Então, parabéns você que está aqui com a gente, acompanhando todo dia às 16 horas. Então, o que a gente faz aí? No leilão, o imóvel já vem com desconto, gente. Então, você comprar um imóvel que está 40% abaixo do valor do mercado, e aí você financia o saldo, e o banco te empresta com o próprio imóvel como garantia, ou seja, o próprio imóvel que você está comprando do banco. Aí qual que é o resultado disso? O dinheiro que era pequeno vira uma alavanca enorme, porque com um lucro desse, na segunda operação você não vai ter apenas um. Então, doutor Rob, pelo que a gente vê aqui, o segredo não é ter muito capital, é saber multiplicar o que tem, concorda? Concordo, perfeito, Manuel. O segredo é realmente multiplicar o que você tem, né? A maioria vai comprar à vista, né? Para não ter dívida. Mas quem entende o jogo cria dívida boa, né? Porque aquela que o inquilino paga, né? Você tem que utilizar os recursos e saber como procurar esse recurso, né? E aí que tá, você vai procurar começar pequeno, você vai procurar um correspondente bancário, você vai pré-aprovar o seu crédito, e aí sim, você verificando o valor que está aprovado para você, e vai falar lá para o correspondente, falar, eu quero participar de imóvel de leilão, SBPE, tá? Então você vai já falar para o correspondente bancário a forma que você quer entrar no jogo. Aí ele vai te oferecer as linhas de crédito que estão disponíveis, entendeu? Aí, você sabendo até onde você pode ir, você entra no jogo já, né? Sabendo quanto você vai pagar, né? De parcela, quanto que você vai ter que dar de entrada, né? E aí você escolhe um imóvel e levanta os débitos, lê o edital, entende o que você está fazendo, né? Para depois, né, arrematar e finalizar. Mas é assim, começa pequeno e vai dando andamento. O importante é começar, mas começar com o pé no chão, uma assessoria, sabendo o que está fazendo. Perfeito? Perfeito, doutor Robson. E para a pessoa que nunca fez um financiamento, não comprou nem TV na Casa Bahia no crediário, não sabe nem para que rumo vai. Como que funciona assim, buscar um crédito assim no mercado para comprar um imóvel? Porque às vezes a pessoa, digamos,
Eu ganho R$ 2.000, por exemplo. Tem gente que ganha até menos, infelizmente. Como que entra na cabeça dessa pessoa que ele tem a capacidade de comprar um imóvel? Como que funciona? Ele precisa de avalista e também é, ele dá conta de pagar e ele precisa de arrumar uma pessoa para ser avalista, fiador. Como que funciona isso na prática? Manuel, é o seguinte, ó, você tem que ter 30%, você não pode ter mais de 30% do seu, do seu ordenado, da sua renda comprometida, né? Por quê? O banco ele vai analisar a sua capacidade de pagamento, né? Então ele te avalia antes, né? Então, no momento que você compra esse imóvel, você não vai precisar ter uma avalista, você vai dar o imóvel mesmo em garantia para o banco, né? E aí você vai ter que cumprir o contrato. Aí para você sacar o seu lucro, né? Que você vai comprar o imóvel com desconto. Para você poder sacar esse lucro, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que arrumar um comprador. Enquanto isso, você aluga esse imóvel para poder manter as parcelas, né? Então é muito importante você ter o quê? A mentalidade de que ter um caixa para poder legalizar o imóvel, deixar o imóvel ok, né? Habitável, tudo certinho. Talvez desocupar o imóvel quanto isso, né? E para poder depois fazer a venda dele. E aí poder cumprir o contrato. No momento que você tiver um comprador, você faz interveniente quitante. E aí esse interveniente quitante vai pagar a sua dívida lá no banco no momento que você vender esse imóvel no valor de mercado. Entendeu? Então é para isso que serve a alavancagem. Você compra barato, com dinheiro do banco, dando 5% de entrada, tá? E aí sim, lá, na hora que você tiver o comprador, você pega esse comprador e ele vai fazer um novo financiamento ou vai pagar à vista para você. Você pega o dinheiro, quita a sua dívida e fica com o lucro no bolso. Perfeito, Manuel? Perfeito, só que aí é o seguinte, dá a impressão do jeito que o senhor falou, que isso aqui só é para quem tem dinheiro, para quem é investidor. Mas e a pessoa que está morando no aluguel? Ele não tem chance? Tem chance sim, Manuel. A questão é se organizar financeiramente, primeiramente, né? A pessoa tem que ter um pouquinho de caixa, sim, mas que não vai chegar, né, sem dinheiro nenhum para querer comprar esse imóvel. Por quê? Você tem que lembrar que você tem as despesas, né? Conforme a gente havia falado, você tem que ter o valor de entrada, pelo menos, que é os 5% do valor, né? É bom você ter alguns meses, né, do valor da parcela do seu imóvel, para você poder pagar ele tranquilo, até você alugar para um terceiro, né? E até você vender também. Porque geralmente essa operação, você vai levar o quê? Um ano, né? Entre você comprar e conseguir vender, né? Não existe milagre aqui, né? A gente tem que ter o pezinho no chão, ir devagarzinho, entender como é que funciona, né? E comprar bem. Porque não adianta comprar em qualquer lugar. Você não pode ir só pelo preço do imóvel. Você tem que achar um imóvel bem localizado, um imóvel que esteja em condições, para você não ter que gastar tanto com reforma, né? Porém, né, se tiver que reformar, você dá uma reformada, mas não vai, né, enfeitar o pavão, né, como você diz. Dá uma reformada básica, no sentido de viabilizar a venda, né? E aí você pode utilizar várias plataformas de venda, inclusive rede social, imobiliárias, né, ao redor. E um corretor aí que entenda de venda mesmo, um corretor bem preparado. Então, tudo isso é importante, né? É um conjunto de coisas e ações que vai te levar para o sucesso. Caso contrário, sem assessoria, sem preparo, sem análise, a chance de cometer algum erro é razoável. Então, assim, para não falar grande, né? Então, é muito importante você ter o quê? Uma boa assessoria para poder levantar a documentação para você, levantar as informações e poder fazer uma boa compra. Perfeito, Manuel? Perfeito, mas assim, e é muita burocracia? Quais são os documentos que a pessoa precisa hoje para ele se libertar do aluguel, para ele chegar, ele comprar um apartamentinho ou uma casinha para ele morar ali? Certo. A questão da documentação, Manuel, documentação básica, né? RG, CPF, comprovante de endereço, talvez ali folha de pagamento, né?
comprovante de rendimento, né? Para quê? Para você levar isso para um CCA, para ele pré-aprovar seu crédito. Então, a documentação em si, Manuel, a primeira pista é o seguinte: o banco ele vai analisar se a pessoa tem condições de financiar. Perfeito? Aprovou seu crédito, aí sim, aí você vai entrar na documentação do imóvel. Aí você vai procurar o quê? Manuel, ou vai me procurar, porque aí a gente vai procurar um imóvel, né, que esteja nas condições que você consiga pagar dentro do que foi aprovado. Perfeito? Aí sim, a gente vai analisar o edital, a gente vai analisar a forma de pagamento, a gente vai analisar se aceita de financiamento, esses imóveis, né? Aí, toda a documentação, Manuel, é feita pelas imobiliárias credenciadas, geralmente da Caixa, né? Aí, essa documentação da escritura e tudo mais, a gente vai reunir e vai mandar para o cartório de notas. E o cartório de notas que vai fazer a escritura, certo? O cartório de notas, juntamente com a gente, vai encaminhar esse imóvel depois para o registro, né? Antes de assinar a escritura, você vai fazer o notariado para poder assinar essa escritura, que é um certificado digital, instala no seu celular, né? É bem fácil de fazer também, você procura qualquer cartório de notas na sua cidade para poder fazer esse certificado digital, que é o notariado e é gratuito, tá? Você vai levar a documentação lá para fazer o certificado, RG, CPF, comprovante de endereço também. Aí o cartorário vai fazer o seu cadastro, vai instalar no seu celular e você vai ter um aplicativo lá para poder assinar a escritura. E se não for escritura, se não for à vista, né? Aí você vai assinar um contrato com a Caixa. Aí, esse contrato você pode assinar também com o Gov. E aí você tem que avisar lá no seu CCA, onde você aprovou o seu crédito. Para quê? Para avisar ele que você quer assinar de forma digital. E aí, de onde você estiver, você vai conseguir assinar com o Gov também, tá? Essa documentação toda, a gente manda para o cartório de imóveis. E o cartório de imóveis vai analisar se está tudo ok. E aí, feito o registro, ele vai mandar você fazer o pagamento, né? Geralmente alguns dias antes do registro. E o pagamento é feito direto para o cartório, né? Cartório, dessa parte em relação à documentação, tá? Depois disso tudo, a gente vai pegar essa matrícula, a gente vai mandar para os condomínios, a gente vai mandar para a prefeitura. Para quê? Para transferir a titularidade da propriedade, né? E para levantar os débitos condominiais, para repassar para o banco, a parte do banco, e para repassar para você a sua parte. Então, é muito importante que você analise as condições de pagamento e, principalmente, se existem débitos de condomínio de IPTU. Porque esses débitos, eles ficam, geralmente, por responsabilidade, né? Geralmente, no edital, ele prevê que até 10% do valor da variação fica por conta do comprador. Tá? E acima de 10% do valor da variação, aí, geralmente, a gente manda para o banco, né? Quando é o imóvel da Caixa. Tá ok, Manuel? Se tiver alguma dúvida a mais, estou à disposição. Não, a dúvida é que deve ser da maioria, que o senhor falou algumas palavras que talvez a maioria não esteja acostumada. O senhor falou, por exemplo, CCA, e na verdade eu queria comprar com a Caixa. O que o senhor quer dizer quando o senhor está falando CCA? É o correspondente bancário, né? É o caixa aqui. Você vai no caixa aqui, correspondente bancário da Caixa, né? Que é o pessoal que aprova crédito para poder fazer o quê? São terceirizados da Caixa, né? E aprovam o crédito. O Manuel, acho que tem da equipe dele algumas pessoas que fazem esse tipo de aprovação, não tem, Manuel? É verdade. Na verdade, é que o que acontece? A Caixa Econômica, para não sobrecarregar as agências, eles terceirizaram algumas empresas, que é o que o senhor falou aí, que é o CCA, que quer dizer correspondente Caixa autorizado, não é isso? E aí eles remuneram aquele escritório, que é os olhos da Caixa ali, para que faça aquela filtragem, porque geralmente o cliente só vai na agência mesmo no dia da assinatura com o contrato. Isso. Agora, ultimamente, já estão assinando até via digital, né? Então, facilitou. Né? Por notariado, ou por Gov, né? O Gov também dá certo. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Dr. Robson. Tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Rapaz, tudo bem? Você não está muito bom, não, mas vamos lá. Tá uma chiadeira aqui.
O meu Olha som? É agora. um deles só. O meu som tá ruim? Não tá muito legal, não. Você tá Ah, entrando meu com som 2 tá- aparelhos, tá virando um trem aqui. Tá, bora. Dr. Hobbs, então, rapaz, é muito importante a gente falar para as pessoas, inclusive eu quero deixar esse canal aberto aqui, que todo dia a gente tá aqui às 4 horas, para que a galera tire as dúvidas, para que a gente esclareça, para que as pessoas comecem a buscar o crédito, saber como é que funciona. Porque o que a gente fala aqui? A gente fala da alavancagem, que é, ao invés da pessoa comprar à vista, a gente sempre está pensando em nós que somos investidores, que a gente compra o imóvel e revende. O que a gente faz aqui geralmente? A gente tem várias fontes. A gente, por exemplo, aqui, ó, é uma das fontes aqui, ó. A gente sempre vai trabalhar com a verdade com fonte oficial. Essa aqui, por exemplo, é o Banco Santander. É um imóvel avaliado de 1 milhão. Anota a data aí, ó. Hoje é dia 11. Dia 24 vai ter essa oferta aqui. É um imóvel lá na capital do Rio de Janeiro, avaliado de 1 milhão. Está indo por 147 mil. E aí você faz o seu crédito no Santander. O crédito do Santander é muito bom. Não precisa nem você ir no banco, dá para fazer tudo online. Você vai comprar com 20% de entrada. No caso aqui, ó, um imóvel de 1 milhão, está por 147, você compra dando 29 mil de entrada. Muito bom. Parcela de 1.500. Então, isso aqui é o poder da alavancagem. Então, galera, vai digitando aqui no YouTube aqui as suas dúvidas. É bom que aqui em tela grande você vê, a gente está mostrando as telas onde que você encontra. Então, já vem aqui no canal aqui, o Manuel Vasconcelos, vai escrevendo aqui suas dúvidas aqui que a gente vai tirar, o que está te impedindo de você prosperar, sair do aluguel, porque aqui você vai financiar, você vai alugar se você é um investidor, o aluguel vai cobrir as parcelas, o imóvel se paga sozinho e ainda se valoriza, porque o que acontece? Enquanto muitos esperam juntar dinheiro, tem muita gente, inclusive no mundo inteiro, tem gente nos Estados Unidos fazendo isso aqui, comprando imóveis no Brasil, reformando, vendendo, deixando no aluguel. Então tem muita gente ganhando dinheiro com o dinheiro dos outros de forma honesta. Agora, às vezes a pessoa fala, e qual é o risco de eu não conseguir alugar rápido? Então, geralmente é porque a pessoa não fez uma boa escolha. Porque se você pegar um imóvel numa região que tenha liquidez, perto, por exemplo, de universidade, hospitais, que tenha transporte público, onde sempre tem gente procurando, aí a entrada pequena diminui o risco. Então, por exemplo, você vai entrar num ativo como esse aqui, gente. De 147 mil, que vale 1 milhão, você vai dar uma pequena entrada de 29 mil. Olha só, eu estou acabando de te ensinar como, com 29 mil, você vai ter um patrimônio de 1 milhão. Fonte oficial, aqui eu estou falando do Banco Santander. Então, é assim que o investidor inteligente pensa. Ele não quer segurança emocional. Ele quer segurança matemática. Dr. Hobbs, e como que isso se compara com quem deixa o dinheiro parado em uma aplicação, por exemplo? Vamos lá. Quando a pessoa deixa o dinheiro parado, Manuel, o dinheiro não rende, né? Quer dizer, depende. Se tiver aplicação, rende. Agora, se você deixar o dinheiro na conta corrente sem aplicar nada, aí não vai render. Mas a questão é a seguinte, quando você utiliza a alavancagem patrimonial, você não precisa utilizar todo o seu dinheiro para você comprar o imóvel. Se você tem lá, por exemplo, 100 mil reais lá, você quer comprar um imóvel de 200 e lá no leilão ele está por 100. Aí você vai utilizar o quê? 5% de entrada. Você pode financiar os 95%. Né? Aí, sim, você vai estar colocando o seu dinheiro para trabalhar para você. Você pode deixar seu dinheiro aplicado lá no CDB, por exemplo, e pegar uma parte desse dinheiro para poder trabalhar ele. Vamos supor, você pega metade dele para utilizar no imóvel, outra metade você deixa aplicado, e ele vai rendendo para você, né? Por exemplo, por que eu estou falando metade? Porque é interessante que você tenha pelo menos ali, Manuel, uns 50 mil para você poder entrar nesse imóvel. Por quê? Vamos supor que você vai dar lá 50% de entrada, 5% de entrada, só que você tem as outras despesas, pode ter condomínio, pode ter IPTU, pode ter reforma, pode ter assessoria, pode ter algumas outras outras despesas que é importante você ter, né, em mente que você vai ter esses custos. Se você pegar as outras lives, o Manuel já explicou como é que funciona isso, e aí você acompanha, assiste todas aí para poder entender, né? Em muitas das lives ele detalha todas as despesas que você vai ter, tanto em relação à escritura, tanto em relação ao ITBI, tanto em relação aos custos,
talvez a desocupação, né? Reforma, IPTU, condomínio. Então, são as despesas que você tem. Então, é importante, o dinheiro parado, ele rende sozinho? Se você não aplicar em lugar nenhum, ele não rende, né? Na verdade, você perde o poder de compra se você deixar o dinheiro parado, né? Com a inflação, ele compra todo o seu poder de compra. Então, se você não trabalhar ele, já seu dinheiro não compra mais nada. Que nem hoje. Eu já vi muita propaganda aí. O pessoal anuncia lá um apartamento lá por 700 mil. Aí, daqui a pouco, o apartamento, eu vou comprar o ano que vem. Aí, esse apartamento está valendo 900. Não comprei. Aí a pessoa fala, vou esperar. É bolha imobiliária, vou esperar cair. Aí não cai, aí sobe mais. Aí a pessoa fica achando que vai cair, e na verdade a gente só vê que o imóvel está valorizando cada vez mais. Na verdade, a gente vê que o poder de compra nosso está caindo. Então é importante você trabalhar, né? O dinheiro para poder acompanhar o poder de compra. Você tem que fazer o dinheiro valer mais. É verdade. E uma das formas de fazer isso é investir no leilão. É aquela história, né, doutor? É a mesma grana, mente diferente. Mente diferente, exatamente. Exatamente. Gente, quem está assistindo aqui, é isso que a gente chama de alavancagem patrimonial. Isso mesmo. O que é essa tal dessa alavancagem patrimonial? Vocês vão ver que a gente prega muito isso, porque vocês sabem que é uma alavanca. Então, aqui, ó, o que a gente faz isso aqui, ó? É você usar um ativo para gerar outro ativo. É que os grandes, gente, sempre fizeram. Só que o brasileiro comum, ele não vê isso aqui. A gente, quando tá lá na quinta série estudando, na sétima série, a gente podia ter isso aqui, ó. Isso aqui é educação financeira que eu tô mostrando para vocês. É uma coisa que nunca foi ensinada nas escolas, que devia ser ensinado. Perfeito, Manuel. É isso mesmo. Então, cara, é sério, assim, a gente vê muita coisa que a gente às vezes não vai usar na vida real. O que, por exemplo, cara, como se transformar? Então, se a gente tivesse aprendido assim, olha, seu pai te deu R$100 de mesada, faz esses R$100 virar pelo menos 130. Se o cara tivesse começado naquele tempo, né, quanto que o cara não vai fazendo ali? De pouco em pouco. Então, acho que isso aí que é a matemática pura, né? A matemática do milhão. E assim, o leilão aqui é o caminho mais inteligente para isso. Porque você já começa comprando com lucro. Estou mostrando aqui na tela a lista dos imóveis do Banco Santander. Então, você já anota aí para você não perder a data. São imóveis que você vai comprar, como esse aqui, por exemplo, com 81% de desconto. Um imóvel desse aqui está avaliado em 310 mil. Você vai pagar 59.977. E o banco ainda te dá a oportunidade de você fazer a alavancagem, você usar o dinheiro do banco. Você vai dar apenas 11.995. Você vai pagar a parcela de R$627 por mês até vender. E você pode muito bem, se você quiser, deixar essa casa alugada aqui por um salário que seja. Já sobra R$1.000 para você ali. Você quita a parcela do banco ali que você vai pagar todo mês. No dia que você vender esse imóvel, como era 60, você dá 11, você está devendo quase 50. Vendeu por 310, você vai botar 260 mil no seu bolso. Ou seja, você não ganha quando você vende, você já ganha quando você compra. Então é o único negócio do mundo que você já ganha antes de vender. Exatamente, Manuel. Exatamente. Ô, Rodrigo, tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha, tá tudo ok aqui. Ô, Rodrigo, fala pra gente uma coisa aqui. Se o imóvel estiver ocupado, tem muita gente que tem medo disso. O que você diz? Então, se o imóvel estiver ocupado, a gente sempre parte de um princípio, né? Que ele vai estar ocupado são 3 perfis, geralmente, de pessoas, né? Ou é o antigo mutuário, o antigo proprietário do imóvel, né? Ou é alguém que alugou esse imóvel do antigo proprietário, ou é um invasor do imóvel, alguém que invadiu o imóvel e está lá, fez a ocupação do imóvel, né? Então, a gente precisa, primeiramente, identificar qual é o perfil do ocupante.
a partir do momento que a gente identifica o perfil do ocupante, a gente vai ter um posicionamento de lida com ele, né? Uma forma de falar. Nós, como assessoria, a gente já tem um passo a passo para cada perfil, como lidar com cada perfil de ocupante, né? Para poder tratar ali, explicar e trazer ali a responsabilidade desse ocupante para que ele entenda que ele precisa desocupar, porque senão ele vai estar assumindo uma responsabilidade. Então, assim, qualquer pessoa que estudar um processo de desocupação, ela pode aprender a fazer sozinha. Porém, ela tem a opção de contratar uma assessoria que vai fazer isso de uma maneira profissional. Ou seja, já trilhamos um caminho, já sabemos ali o percentual de chance de dar certo em determinado modelo de atuação, né? Lembrando sempre que quem está ali é um ser humano, então a gente tem que lidar, tem que conversar, tem que ter paciência, tem que explicar para que aquela pessoa tenha consciência de que ela não está imune de ser responsabilizada por aquele período de tempo que ela está ali naquele imóvel. Então, muitas vezes vai ser necessário entrar em contato 1, 2, 3, 5, 10 vezes com aquela pessoa para ela conscientizar, ela entender, para que a gente consiga uma desocupação extrajudicial ou amigável, né, doutor Robson? Esse é o propósito, é chegar num ponto onde a pessoa desocupe o imóvel e a gente consiga ali efetuar a reforma daquele imóvel para poder dar sequência na venda, né? Então, para quem está nos ouvindo, que consiga identificar e criar esse passo a passo para não sofrer com essa etapa. Mas não é um bicho de sete cabeças, não. Basta conscientizar o ocupante. Perfeito. Ô, Manuel, é isso que vocês chamam de alavancagem patrimonial, né? Em relação, voltando ao assunto aqui, quando a gente estava falando da parte de financiamento. O que você me diz? É isso mesmo, é o que eu sempre estou mostrando aqui. É uma coisa que é acessível, qualquer pessoa tem poder de compra. Eu estou mostrando aqui na tela agora um imóvel do Santander, você já anota aí a data, que é dia 24 de novembro de 2025, às 10 horas da manhã. Esse imóvel aqui, lá na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, ele é um imóvel de 300 metros quadrados, ele está avaliado por 1 milhão, e o banco está disponibilizando por apenas 226 mil, e ainda está dando a oportunidade para a pessoa ter um patrimônio de 1 milhão de reais, sem precisar fazer carta de consórcio, sem esperar sorteio, nem nada, já tem aquisição de forma meio que imediata, é só aprovar o crédito no Santander, e você comprar um imóvel com 79%. Então, eu acabei de te plantar aqui a semente do milhão, ou seja, eu mostrei como que você faz a alavancagem financeira e patrimonial, entrando com 45 mil para você ter um patrimônio de 1 milhão de reais. Ou seja, eu estou te mostrando na prática como que você vai, por exemplo, multiplicar tudo que você tem. Ou seja, ao invés de você comprar um imóvel de 1 milhão no mercado tradicional, aqui, se você souber fazer uma boa garimpagem, se você tiver uma boa assessoria, você vai ter um patrimônio de 1 milhão pagando apenas 226. Na hora que você vender, você vai botar mais de 700 mil reais no seu bolso. E o que é melhor, você começa com apenas 45 mil reais. E sabe o que é melhor? Não é sorte, é estratégia, é matemática e fonte segura. Banco Santander. Anota a data aí. 24 de novembro de 2025. Inclusive, tem outras oportunidades. Tem oportunidades em todo o Brasil. Então, acompanha sempre aí que a gente sempre está deixando vocês a par das melhores oportunidades do Brasil. Para você se libertar do aluguel, para você comprar a sede da sua empresa, para você fazer patrimônio, mesmo se você morar em outro país, para você estar ganhando em dólar, estar ganhando em euro, agora que você vai ficar grandão, você vai chegar forte, poderoso. Você pode comprar um imóvel em qualquer lugar do Brasil, em outro lugar, a gente dá toda a estrutura para isso. Olha só, gente, tem imóveis assim a preço de inacreditável, tem para todos os bolsos, todos os gostos, tem imóvel de 50 mil por 60 mil, tem imóvel aqui com preços inacreditável, o que é melhor, você pode alavancar usando o dinheiro do banco. E dá para fazer isso, então, de fora do Brasil? Olha, eu sou um exemplo concreto, porque eu tenho muitos clientes, por exemplo, o Rodrigo também aí, que está nos Estados Unidos, está na Inglaterra, e sempre está, inclusive, comprando financiado, tá? Muitas pessoas que são até autônomo e conseguem fazer, muitas vezes eu consigo, por exemplo, eu olho lá, eu mando para análise de crédito, consigo, por exemplo, 100 mil reais para a pessoa começar.
Digamos que você está lá em outro país. Aí eu consegui uma carta de crédito para você, eu mando lá, às vezes você é até autônomo, que às vezes você não está declarando. Qual uma estratégia que eu usei para um cliente aqui, doutor? Ele estava sendo autônomo, estava morando em outro país, e aí ele queria começar, mas ele estava meio preocupado, tal, né? Tava com os investimentos em outras coisas. Aí, ó, por exemplo, muitas vezes o cara vai começar com um imóvel como esse aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Digamos que você está lá na Inglaterra, e aí eu consigo aprovar o seu crédito mesmo como autônomo. Claro, você vai passar pela análise. Aí, ó, você vai pegar um Perfeito. imóvel como esse, de 310 mil por 59 mil. Seu desembolso vai ser 11.995. Você vai pagar parcela de 627 por mês. Na hora que você vender, você vai botar 250 mil no seu bolso usando dinheiro do banco. Então, é possível fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente faz é buscar o crédito para a pessoa. Lembrando que ele pode estar, ele não precisa vir aqui no Brasil para assinar a documentação, fica tudo no nome dele. Não precisa nem passar a procuração para a sogra. Perfeito, Manuel. A sogra é complicado, hein? Porque tem Tem muito que cara ficar que pra tá boa, viu? um cliente, uma coisa que ele mais falou, cara, eu estou preocupado, eu tenho uma pessoa aí para me representar no Brasil, mas é minha sogra, mas não estou muito confiando nela, não. Eu falei, não, moço, fica tranquilo, o imóvel vai ficar no seu nome e o dinheiro vai cair na sua conta. Aí ele animou. É isso aí. Faz uma procuração para a sogra, mas faz específica. Vai no consulado, faz uma procuração específica para poder apenas financiar no banco e a hora que for vender, você manda uma outra específica também, né? Deixa assim, que aí você fica mais tranquilo. Aí a questão é a seguinte, ó, ô, Rodrigo, qual que é o erro mais comum é, de quem tenta começar sozinho? Geralmente, o erro mais comum é ser levado pelas emoções, né? Ou muitas vezes não ler o edital, né? Na verdade, assim, são muitos erros mais comuns, né? Que a pessoa novata comete, né? É, a gente pode dizer assim, ó, parece fácil a gente falando aqui, né? Mas são muitos detalhes. Então, qualquer tropeço que a pessoa dê ali pode se traduzir em, de repente, um prejuízo mesmo. A única forma de tomar prejuízo comprando imóvel de leilão é realmente não tendo conhecimento do edital, não buscando ali o conhecimento das regras do edital e fazendo uma compra sem ter as informações completas. Geralmente, vou trazer aqui um ponto de vista meu. Geralmente é porque o novato não tem as informações completas. Geralmente, o pior erro é assim, puxa, não vi o débito do IPTU. Erro número um. Erro número, puxa, não vi os débitos de condomínio. Puxa, eu não sabia que esse imóvel ele era só a parte ideal, ele não é um imóvel, eu não estou comprando um imóvel inteiro, estou comprando uma parte do imóvel. Então, assim, são basicamente erros de falta de conhecimento mesmo. Perfeito, Rodrigo. Preço muito baixo não é oportunidade, né? A informação é importante você ter tudo isso na mão, né? A informação, uma boa assessoria para poder te passar tudo que você precisa saber para poder antes de comprar, né? Manuel, Oi, aí. e o que mudou no mercado para essa estratégia ser tão poderosa hoje? Na verdade, eu acho que tinha que estar mais agressivo, cara, porque tem 50 mil imóveis aqui para a gente escolher. Então, assim, agora mudou muita coisa, né? Mudou como, por exemplo, vamos ser bem práticos aqui. 3 coisas mudaram. O banco tem imóvel aqui que ele quer se livrar. Olha só, eu vou mostrar aqui na prática os leilões do Bradesco, que é uma fonte muito poderosa que a gente adquire aqui. Então, assim, ó, o Bradesco ele tá doido para se livrar desse imóvel bem aqui, ó. Tá vendo esse imóvel aqui lá em São Paulo? O banco, ele chegou ao ponto, você pode ver aqui, ó. Ele quer receber qualquer proposta. Você pode ver aqui, ó, valor mínimo, zero. Então, o que que acontece? Como são milhares de imóveis em todo o Brasil, o Rodrigo mesmo, o filho dele comprou um imóvel por R$ 8.500. Então, o filho dele estava em dúvida se comprava um iPhone ou comprava um imóvel. Ele falou, puxou na orelha dele e falou, compra um imóvel. Aqui, por exemplo, aqui, ó, eu vou clicar aqui lá no site oficial, porque o Bradesco, diferente da Caixa, ele não tem a venda direta para comprar direto do Bradesco, embora você está vendo a página. Então, eu clico aqui, ó, participar do leilão, então o banco está esperando proposta. Agora, são tantos imóveis que você compra imóveis aí com preços absurdos.
Vamos ver aqui. Como é muito tentador, com certeza as pessoas já deram o lance. Vamos ver o quanto que tá de lance aqui, ó. Olha aí, ó. Essa pessoa vai levar esse apartamento aqui por R$ 65.000. Esse apartamento em São Paulo aqui, ó. De 464 metros quadrados. O banco, por que que ele começou com 1 centavo? Você pode ver aqui, ó. Lance inicial, 1 centavo. Por quê? O banco quer se livrar disso. Ele não quer ficar pagando condomínio e IPTU pro resto da vida. Então, qualquer valor que entrar para o banco, tá bom para ele. Então, por exemplo, o financiamento ele voltou com taxas mais baixas. Hoje a gente consegue pegar dinheiro do banco emprestado aqui para comprar os próprios imóveis do leilão, com taxa de 10%. E qual que é o milagre? Nenhum. Tem muita gente que está deixando o dinheiro parado lá na poupança, rendendo mixaria. Aí o que, que o banco faz? Pega o dinheiro dessa pessoa que está rendendo 6% e empresta para nós comprar os imóveis do próprio banco por 10%. Então o banco está ganhando 4%. Ele não está emprestando o dinheiro dele, gente. Ele está emprestando o dinheiro dos outros. Daquele cara que não tem coragem de fazer um investimento, que quer ter a segurança da poupança, sendo que eu não vejo nada diferente de segurança. Porque quando nós estamos falando de comprar imóveis, é documento no nome da pessoa, no cartório e na prefeitura. Para que uma segurança melhor do que você comprar uma coisa concreta, que é um imóvel, um apartamento, que você pode ali visualizar, tocar ele, né? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, gente. É o que eu estou pregando todo dia aqui para vocês, para a gente trabalhar alavancando. Como? A gente fazer o que o banco faz com as pessoas. O banco não empresta dinheiro dele. O banco empresta dinheiro de quem deixa o dinheiro parado lá na poupança. Então, a gente aqui também, nós não somos bobo, nós não pagamos juros. Ah, como assim? Você pega dinheiro emprestado e não paga juros? Não, nós não pagamos juros, porque a Selic está a 15%. Se a gente pega dinheiro emprestado a 10%, daquela pessoa que deixou o dinheiro parado na poupança a 6%. O banco está ganhando 4% na costa daquela pessoa. Só que nós compramos imóvel pela metade do preço. A gente compra um imóvel de 200 por 100, nós já vamos ganhar 100. Nós já estamos tendo lucro antes de vender o imóvel, porque quando eu vender, eu sei que eu vou colocar 100 mil no meu bolso, porque eu estou comprando um imóvel pela metade do preço. O dinheiro que eu ia comprar um no mercado tradicional, eu compro dois com o mesmo valor. E dá até para comprar mais, dependendo aí da garimpagem que você fizer. E aí, detalhe, eu posso deixar, ainda tem a alavancagem mais ainda de crescer, porque aquele 100 mil que eu ia pagar à vista em um imóvel, eu dou 5 mil de entrada, por exemplo, fico devendo 95. Aqueles 95 eu posso deixar parado, por exemplo, no CDB. Se estiver rendendo 1%, só o rendimento do CDB, um exemplo, né? Já me dá o dinheiro para pagar parcela. Agora, imagina eu deixando esse imóvel alugado até eu vender. Então, é lucro sobre lucro, gente. Aí não é nenhum milagre, não. Dá muito trabalho. Tem que escolher o imóvel certo, tem que ler o edital, tem que ler a matrícula, tem que entender de desocupação, tem que entender de reforma, tem que entender de venda. Agora, faz muito sentido. Então, doutor, o que que mudou? Mudou, na verdade, aí essas três coisas que eu falei e o digital, por exemplo, ele abriu o mapa completo dos leilões para quem sabe procurar. Então, o que que a gente faz aqui, por exemplo? A gente abre o mapa dos leilões. Então, existe várias estratégias. Tem, por exemplo, você quiser comprar um imóvel para você ter uma renda passiva. Onde que você vai buscar? Vai buscar os imóveis de leilão com até 90% de desconto. Uma região ali que seja uma região marítima ali, uma costa-mar, né, uma região de fronteira. Então, aqui, por exemplo, eu estou com uma lista aqui de 53 mil imóveis. Como que eu vou buscar isso aqui? Eu vou ver no mapa. Então, eu não vou olhar praticamente o preço. Eu vou buscar um imóvel com até 90% de desconto, onde o banco está doido para se livrar. Então, gente, é só saber garimpar. Onde que eu vou buscar aqui, ó? Na região que tem mar, que eu vejo ali que está bombando no Airbnb, eu compro um imóvel ali e vou ganhar dinheiro. Então, digamos, gente, é a galinha dos ovos de ouro, todo mês pingando dinheiro na sua conta. Aí você compra e vende, deixa alguns no aluguel, o céu é o limite. Então, ó, tá o mapa dos leilões. Se eu quiser, eu vou garimpando aqui, ó. Eu vou encontrar imóveis com até 90% de desconto, que os bancos estão doidos para se livrar. Ainda mais esse final de ano aqui, todo dia tá tendo leilão. Todo dia tá indo 1.000 imóveis da Caixa Econômica Federal com até 90% de desconto. E ela ainda facilita, a pessoa pode comprar através de um financiamento. Então é simples, basta querer e ter atitude. Maravilha, maravilha. É isso aí. Rodrigo, vamos lá.
Você já mostrou como transformar 90 mil em 800 mil, né, anteriormente. Mas quando o investidor já tem 300 mil, o jogo muda? Ah, muda sim, né, doutor? Porque, na verdade, o investidor fica grande, né? Aí ele já conseguiria, teoricamente, montar uma estrutura financeira, né, detalhada, digamos assim, né? Então ele já pode, por exemplo, separar uma parte para uma entrada, né, um financiamento ou uma compra alavancada, deixar outra parte já para a reforma do imóvel, enfim, já tem como estruturar o processo, né, doutor Robson? De maneira que ele já tenha maior previsibilidade em cima de cada processo. Porque quando você tem um imóvel só, aí você ainda está ali naquela luta para aumentar o patrimônio. Comprou, realizou, vendeu, chegou a 300 mil, aí você já tem lá 2, 3 imóveis, dependendo do lugar que você comprar, né? Aí fica mais fácil você crescer com mais velocidade. E com mais segurança, porque se você fizer realmente uma boa estrutura ali, com esses valores em mãos, você consegue, teoricamente, ali aumentar a possibilidade de ganhar os lucros, realizar eles com mais rapidez, né? Perfeito, perfeito. Maravilha. Deixa eu ver outro aqui. Ah, e daí tem aquela questão também, né, doutor? A pessoa compra o imóvel para morar, e aquela que compra o imóvel para multiplicar, né? Existe uma diferença, né? Aham, Porque assim, o foco ele deixa de ser um imóvel só. Passa a ser realmente um processo de negócio, né? Um, dois, três processo de imóveis. Então, precisa ter uma atenção maior e automaticamente o lucro geralmente aumenta. Estatisticamente, cientificamente, o lucro aumenta quando você se dedica em partes estruturadas, né? maravilha. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Nada. Manuel, E aí? explica isso de patrimônio escalável. É o seguinte, vamos supor que você vai comprar esse apartamento aqui no Rio de Janeiro. Ele vale 144 mil, você vai pagar 44 mil. Como que funciona isso? Você vai comprar um imóvel de leilão com desconto, como esse aqui, ó, 69%. Você vai pegar esse imóvel, olha só, você já tem a previsibilidade de ganhar 100 mil reais nele. Você vai fazer uma pequena reforma nele, você vai alugar. Você nem precisa esperar esse imóvel se valorizar. Você já está valorizado. Você já está comprando um imóvel com 100 mil reais de desconto. Você já tem a previsibilidade que na hora que você vender, você já vai ganhar 100 mil de diferença isso aqui. E aí você vai usar o lucro dele como entrada no próximo. Ou seja, é um ciclo, gente, que você não depende de sorte. Você só depende de um planejamento financeiro. E é o seguinte, se você busca independência, você precisa pensar em escala, não em emoção. Perfeito. É isso Perfeito. mesmo. Mas eu te pergunto para o Rodrigo aqui. Rodrigo, então, o consórcio pode virar ferramenta de alavancagem? O consórcio, doutor, dá sim, é uma ferramenta. Muito, muito boa pergunta. Uma ferramenta de alavancagem de uso, tem que ter um uso inteligente, né? Desde a compra, a hora que você for fazer a compra do consórcio, lá decidir a operadora, uma estratégia, grupo, saber certinho, porque ele é uma estratégia, ele não é o principal, né? O Sim, erro sim. digamos assim, comprar baseado em um sonho. Você vai ficar olhando e falar, nossa, eu vou lá, assino o consórcio e fico sonhando com o imóvel. Está errado. Você precisa fazer uma estrutura, uma conta, juntamente com o operador ali, que vai te instruir dentro de um grupo específico, para você buscar essa contemplação da carta. Porque se não tiver contemplação, meu amigo, aí você vai ficar ali pagando o resto da vida o consórcio. Mas se você usar para multiplicar, com foco de multiplicar esse ativo, né, e passar isso para esse operador de venda, ele vai instruir, né? No caso, a gente ensina esse investidor a usar essa carta de crédito para entrar nos imóveis de leilão, né? Com desconto e liquidez. Isso aí não é um bicho de sete cabeças. Aí sim ele transforma o consórcio em uma alavanca e não em um boleto para ficar pagando todo mês sem ter previsão desse valor, né? Aí sim você consegue ter ali uma previsibilidade. E o consórcio não se torna, como eu falei, um boleto ou um problema, todo mês tem que pagar. Mas sim uma alavanca financeira que vai te fazer multiplicar
o capital através do uso do dinheiro barato, que seria o dinheiro de uma carta de crédito contemplada. Repito, a gente tem que ter estratégia para ter a carta de crédito contemplada. Ela sem estratégia e sem estar contemplada, meu amigo, esquece consórcio. Se não tiver estratégia, esquece. É só mais um boleto no final do mês. Exatamente. Manuel, como que fica a relação entre consórcio e o financiamento tradicional? Olha, vai depender da estratégia do cara, né? Porque se o cara tiver pressa, é melhor ele ir para o financiamento. Então a questão é, qual é a estratégia? Você é um cara que já está acostumado aí a deixar dinheiro aí na renda fixa, ter casinha de aluguel e poder esperar, tá tudo certo. Porque na verdade é o seguinte, é o que o Rodrigo falou. Você tá com a carta contemplada? Fechou. Eu consigo uma estratégia para você comprar imóvel de leilão aqui com sua carta contemplada. Não é assim igual a galera tá pregando aí na internet. Mas tem estratégia, eu consigo. Agora, se você pensa ainda fazer a carta para depois você adquirir, e você é um cara apressadinho, aí talvez não é uma boa estratégia. O financiamento, ele é uma ferramenta, se você souber pegar com uma boa taxa de juros, igual a gente pega aqui, com 10% de juros ao ano. Você não precisa ficar pagando o resto da vida, porque se você vender o imóvel em 12 meses, em 18 meses, você não vai pagar mais juros, já está previsível os juros, que até você vender o imóvel, você pode quitar o imóvel através do financiamento do comprador. Agora, eu particularmente eu gosto de combinar os dois. Então você pode usar o consórcio para entrada e o financiamento para alavancar e vice-versa. Isso aí é estratégia, gente. Assim o investidor, ele segura o fluxo cresce mais rápido, depende da estratégia. Ou seja, é como você jogar xadrez, Dr. Robson. Cada movimento tem que deixar o seu caixa vivo. É simples, basta querer. Agora, muita gente, doutor, acha que o leilão ele é complicado, que ele é burocrático. Isso ainda é verdade, doutor Robson? Manuel, era, né? Hoje não é mais. Porque é o seguinte, ó, a burocracia foi digitalizada, né? A Caixa, por exemplo, faz tudo online, com segurança e rastreabilidade, né? O investidor que sabe ler o edital e calcular o custo real, né? Entra e sai do processo com controle total, né? Então, é muito simples hoje, né, para você participar. Mas é importante você levantar os custos, né? Você tendo o controle, o seu controle tem que estar no quê? Na planilha, né? Você planilhou tudo, cabe no bolso, vai para cima. Mas a questão é o seguinte, também localiza um imóvel bom, né? Ou seja, bem localizado, né? E que seja fácil depois para você vender, né? Que nem o Manuel utiliza a estratégia aí de comprar no litoral, né? Coloca no Airbnb e vai alugando e tal, e depois ele achou o comprador ali, ó, saca o lucro e repete a operação. E assim por diante. Mas é bem simples, tá? Hoje você consegue assinar uma escritura de onde você tiver o notariado, né? Você consegue assinar também ah, por exemplo, o contrato de financiamento com o Gov, né? Então, simplificou bastante. E nesse mundo aí, é tudo digital, né? A gente procura os processos aqui, tudo online, entra em contato com os advogados, com os condomínios, levanta a documentação, levanta os débitos condominiais. Então, facilitou bastante, né, Manuel, a digitalização. Inclusive, a gente tem aqui o site que é o terracredenciada.com.br, onde você pode localizar os imóveis de leilão, né? Inclusive os de venda direta da Caixa, que é a quinta forma de venda, né? Desses imóveis. Os imóveis que foram para leilão, que não tiveram comprador, e aí você consegue comprar esses imóveis aí sem ter que pagar leiloeiro. Imagina só, economizar 5% já na compra, né? Vai dar 5% de entrada, prova o crédito, né? Financia, não precisa pagar leiloeiro, aí você vai pagar o ITBI e o registro, né? E os débitos condominiais, PTU, a gente vai repetir isso toda vez, para ficar já. Porque tem gente que entra nesse tipo de mercado e acha que é só fazer a escritura e o imóvel já é dele. Ah, se você não registrar, se você não pagar o condomínio, não deixar tudo legalizado,
Aí você vai ter dor de cabeça. Então, você tem que comprar e fazer tudo que tem que ser feito, tá? Até a matrícula sair do seu nome, até você quitar os condomínios, IPTU, tudo mais, tá? Então, você está comprando imóvel para regularizar. E aí é uma oportunidade de investimento para você, o quê? Ganhar um dinheiro em cima disso. Perfeito? Então, planilha, deixa tudo na ponta do lápis e bate o martelo, né, Manuel? É isso mesmo. Vamos lá. Ô, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, ó. Sobre o lucro. Quando que dá para esperar de forma realista, né, nesse tipo de operação? Doutor Robson, eu gosto de falar em número prático, né? A gente, até para ficar mais fácil para quem está nos assistindo aí. Por exemplo, quem entra com 300 mil, bem estruturado, eu vou ser bem ousado aqui, faz patrimônio entre 700 e 1 milhão em até 12 meses. Se entrar estruturado, fizer o passo a passo, fizer certinho, consegue, né? Mas não porque o imóvel valorizou, não é o imóvel valorizou, ele fez esse valor, ele fez esse crescimento de patrimônio já na compra do imóvel. E daí fazendo aquilo que eu falei anteriormente, uma estrutura organizada, né? Que seria já ali antes da arrematação, fazer uma previsibilidade da reforma, uma vistoria, fazer o cálculo da entrada correta, digamos assim, uma planilha completa, bem ali próximo da realidade, o mais próximo possível, uma venda programada, que seria pesquisar muito bem a região desse imóvel para saber o valor de metro quadrado. Isso a gente faz e a gente tem buscado aprimorar o nosso processo da assessoria para que a gente fique muito mais próximo da realidade na venda, né? Então, assim, no final das contas, o lucro, ele não é sorte, ele é método. Se você seguir um método que deu certo e estruturar isso e seguir o passo a passo, é muito difícil você não ter um lucro desse que eu falei, né? Então, assim, é muito fácil você seguir um passo a passo que deu certo. O problema é que muitas vezes a gente é desobediente e é levado pelas emoções, né? Isso aí acaba prejudicando, né? Então, quando você não obedece um procedimento que deu certo, a tendência é não chegar no resultado previsto. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Ô, Manuel, você consegue me dar um exemplo real de quem faz isso? De quem já fez isso? Com certeza, a gente tem. O Rodrigo mesmo é um exemplo disso. Começou a comprar casa aí, por exemplo, lá em Planaltina. Casa por 30 mil reais, vendeu por 130. E assim, não é uma fato assim que ele teve sorte. São milhares de imóveis que tem todos os dias. O cara não precisa ter muito dinheiro para começar. Em paralelo, ele comprou alguns financiados, dando 5% de entrada. Foi trazendo a família, foi alavancando, foi aprendendo, foi prestando assessoria, foi continuando o serviço dele. Então, assim, é um exemplo real. É você comprar um imóvel com no mínimo a metade do preço, de preferência dando 5% de entrada, reformar, vender e não parar mais, que aí o céu é o limite. Beleza, maravilha. Rodrigo, e se o imóvel não vender rápido? Se demorar a venda do imóvel, você fala? Demorar para vender? O pessoal tem muita dúvida, né? O pessoal tem medo de entrar nesse negócio, acha que não vai vender rápido. E aí, como é que faz? Então, geralmente a gente indica e a gente usa também nos nossos imóveis a estratégia de locação. Se o imóvel for um imóvel que a gente entrou alavancado, ou seja, está pagando a prestação, usando o valor lá da Caixa Econômica, da mãe Caixa Econômica, que financia 95%, o que a gente faz? Não vendeu, está locado se pagando. Se não tem a prestação, está locado trazendo um dinheirinho no bolso. E, na pior das hipóteses, está valorizando 8% a 12% ao ano esse imóvel, se não houver um evento diferenciado lá naquela região. Então, o aluguel temporário sempre é uma excelente solução para que a gente consiga, digamos assim,
aumentar o lucro, porque nesse ramo de imóvel de leilão não existe prejuízo se você seguir o trilho correto. Existe você ganhar menos lucro, você ter menos lucro. Então precisa ter um trilho correto, né? Aluga, comprou o imóvel, aluga e deixa se pagando com contrato de locação já para vender o imóvel. O locatário tem que saber que aquele imóvel está à venda. E se vender, ele vai ter lá 60, talvez 90 dias, né? E vai da sua negociação para ele desocupar esse imóvel. Se não vender, está entrando dinheiro do aluguel todo mês, seja para pagar a prestação, seja para vir o dinheiro para o seu bolso, se esse imóvel tiver sido comprado à vista. Perfeito. Manuel, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você sempre fala de influxo positivo, né? É realmente possível em todas as operações? Sim, se a pessoa fizer o cálculo certo, sim. É só escolher o imóvel cujo o valor do aluguel ele já supera o valor da sua parcela. Aí, meu amigo, é sucesso garantido. Você vai comprar um imóvel, igual eu falo sempre. Você vai comprar um imóvel que vale 200, vai pagar 100. Uma taxa de juros generosa que a gente tem aqui da Caixa Econômica, você vai pagar R$800 por mês. Você pode deixar um imóvel no aluguel por 1.200, sobra R$400 todo mês. No fim, o investidor vende, abate saldo do devedor e recebe o lucro limpo. Ou seja, você não paga juros. O mercado paga por você. Quem? O inquilino. Perfeito, Manuel. E, Rodrigo, qual que é o primeiro passo aí para quem quer sair da teoria e fazer na prática? O primeiro, como que é? Qual o primeiro Qual passo que é o primeiro quem quer passo? sair? Para quem Então, o quer sair primeiro da passo é teoria, aprender a identificar uma oportunidade. Por exemplo, a gente está aqui fazendo esse bate-papo todo dia, segunda a sábado, às 16 horas. Se a pessoa vier assistir, muito provavelmente ela vai aprender a como iniciar. Então, de cara, seria aprender a identificar a oportunidade. Saber, por exemplo, interpretar um edital, né? Ela pode treinar isso aí, qualquer um entra no Google ali e puxa um edital para estar treinando a leitura e pesquisando ali ó, as particularidades, né? Por exemplo, calcular o preço real de um imóvel, né? Entender o momento ali desse imóvel, fazer uma pesquisa de mercado. Né? O restante é uma execução, digamos assim, que ele, digamos assim, seja guiado, né? Ou tem ali um processo passo a passo que ele vai seguindo, né? Então, assim, a única forma que eu vejo, digamos assim, de identificar a melhor forma do primeiro passo é realmente aprender a buscar a oportunidade e ler o edital e colocar em prática. Se ele não vai comprar, vai até o momento da compra. Segue ele o passo a passo como se fosse comprar. Claro, não vai chegar ali e vai comprar, mas segue o passo a passo como se fosse comprar, né? E daí, assim, é uma questão, assim, de estimular, né? Tentando entender, Isso, vai assimilando, né? Exatamente, vai simulando e assimilando. Acho que as duas palavras, né, doutor? Vai simulando e vai assimilando, né? Esse é o processo. É a prática que vai deixando vocês afiados, né? Perfeito. É o que a gente fala do nosso processo de assessoria, que muita gente fala de mentoria, curso. Quando a gente faz o processo de assessoria, no nosso contexto aqui da Expert, os nossos investidores, nossos clientes, muitas vezes eles aprendem na segunda, terceira arrematação e eles acabam arrematando sozinho daqui para frente, porque ele aprendeu e tem o passo a passo todo documentado em um grupo de WhatsApp. Então, assim, é muito interessante esse tipo de processo na prática, porque na teoria é muito difícil, o cara, na teoria, daí ele vai sozinho lá, daqui a pouco ele está na frente do computador sozinho, não tem para quem perguntar, será que eu clico, será que eu não clico? Na teoria deu certo, e na prática, será que vai dar? Exatamente, e depois só implementação, né, Rodrigo? Perfeito. Exatamente. Manuel, e aí? Fazer uma pergunta aqui. Então, o imóvel se transforma numa ferramenta de geração contínua, num fim, como é que faz para criar essa máquina de venda? Comprar imóveis ali de giro rápido. Ou seja, começa pelos imóveis populares, começa por um imóvel que você vai dar 3 mil de entrada, que você vai ter dinheiro para pagar a documentação,
você vai ter dinheiro para uma pequena reforma, de preferência numa região que tenha liquidez, e que, na pior da hipótese, deixar esse imóvel alugado até vender. Com 12 meses, se você fez a compra direitinho, você vai botar metade do dinheiro no seu bolso, vai entrar grandão na segunda rodada e não para mais, o céu é o limite. Com 3 anos, você bate R$1 milhão. Tá duvidando? Começa hoje. E me fala daqui 1 ano como é que você tá. Perfeito, perfeito. Ô, Rodrigo, mas deixa eu fazer uma outra pergunta. São no bloco 2 ou bloco 3? Vamos lá para o bloco 3, né? Vamos lá. Por que uma sala comercial e não um apartamento? Como? Por quê? Não entendi a pergunta. Uma sala comercial e não um apartamento. Você está falando assim, quais as vantagens da sala comercial em relação ao apartamento? Quais as vantagens desse negócio? Olha, na verdade, a sala comercial, dependendo do lugar, talvez você consiga comprar com maior desconto, né? Porque a procura é muito maior, ela não tem talvez tanta liquidez, mas você consegue um maior desconto. Então, você vai comprar, por exemplo, uma sala comercial, você vai ter mais desconto em relação a um imóvel, um apartamento ou um imóvel residencial. Então, a vantagem, eu diria assim, que seria a realização de aumento de patrimônio imediato maior do que em um imóvel residencial. Porém, nesse momento, a minha opinião é que os imóveis comerciais, salas comerciais, elas têm uma tendência, né, nesse momento, dependendo da região, de demorar um pouco mais para fazer a locação e venda. Porém, elas têm o valor do metro quadrado mensurados ali na região e isso aumenta o patrimônio imediato do investidor, né? Então, essa para mim seria uma vantagem, né? Se for olhar o lado positivo da compra da sala comercial, né? Não sei se eu consegui te responder, mas... Não, claro, tá ótimo. Muito esclarecedor. Manuel, E aí? como que faz para escolher esse tipo de imóvel? A escolher? Rapaz, com o tempo você vai tendo um olhar clínico, assim, você vai ver coisas que são rentáveis. Como, por exemplo, aqui, ó. Eu tô vendo uma oportunidade aqui que meus olhos chegam a brilhar. Esse imóvel aqui lá na Praia Grande, São Paulo. O imóvel de 212 mil por 128. Mas é uma oportunidade muito boa. A gente sabe o potencial da cidade lá, como é que funciona. Eu já tô comprando algo que eu já tô vendo que eu vou ganhar 100 mil. Então, ao invés de eu comprar um imóvel na planta, ficar pagando juros de fase de obra para uma construtora, eu vou comprar um imóvel pronto, direto da Caixa Econômica Federal, sem precisar pagar leiloeiro, sem precisar participar de sorteio, e dar valor alto. Muitas vezes você pode buscar um crédito no mercado para você comprar esse imóvel aqui sem descapitalizar. Então, assim, é uma garimpagem, é você ter um olhar clínico, já pensar no lucro lá na frente, sabendo que você já ganhou na compra. Então, o segredo, gente, na verdade, está na compra e não na venda, porque você começa a ganhar dinheiro desde o primeiro dia, quando você sabe fazer uma boa garimpagem. E aí que está a questão, ou você busca o conhecimento, ou você busca uma assessoria para fazer tudo para você, desde que o imóvel esteja no seu nome, e no final você ganha pelo menos 30% de lucro líquido, e está tudo certo. Perfeito. Rodrigo, para quem está começando agora, qual é o caminho até chegar nesse imóvel? Começar pequeno, né, doutor? Tem que começar dando uns passinhos menores, né? Mas é fazer a coisa da maneira certa, né? Identificar ali os leilões com mais margem, que oferecem opções com mais margem, né? Fazer ali talvez uma alavancagem, um financiamento estratégico, né? Reinvestir o lucro conforme for entrando ali o valor daquele imóvel. Então, assim, cada ciclo certo vai com certeza aproximar de um maior crescimento patrimonial, né? Então, precisa ter método, precisa ter um passo a passo e precisa ser obediente, como eu falei, né? Você começar com 90 mil, você quer chegar a 1 milhão,
você vai precisar ter esse método, como o Manuel falou. Você quer começar, chegar a 1 milhão, você tem que começar hoje. Se você começar daqui a um ano, você vai pegar lá em 2027 para chegar a 1 milhão. Então, existe um poder que está na atitude. Você precisa começar a fazer. Agora, começa fazendo pequeno, dá um passinho após o outro, constância na busca de conhecimento, né? A tendência é aumentar realmente a velocidade, porque você vai ficando mais solto, mais confiante à medida que você vai fazendo a leitura ali do seu patrimônio crescendo, né? Vende, pega o dinheiro, vai lá, reinveste o dinheiro. Então, é uma situação assim de muito mais autocontrole emocional e constância do que e aplicação de conhecimento, né, que deu certo, do que o achismo, né? Maravilha. Manuel, aqui para finalizar esse bloco, então, você acredita que ainda dá para começar nesse mercado agora? Ou já ficou saturado? Eu acho que quanto menos gente tiver, sobra mais para nós, né? Oi, Helena. Na verdade é o seguinte, isso aí é muito relativo, porque desde que o mundo é mundo, nunca parou a venda de imóvel e não é agora que também vai parar, porque com 53 mil imóveis que tem aqui para a gente escolher. Isso aqui é igual a coceira de macaco, gente, não acaba nunca. Não acaba não, você pode ficar tranquilo. Eu vou ser bem sincero pra você. Quando eu comecei, eu ficava preocupado. Falei, meu Deus, agora eu achei o mapa da mina e eu tô com medo desse monte de gente aí abrindo fogo aí, falando na internet que é leilão, leilão, leilão. E dá Vai pra acabar comprar, os imóveis, né, irmão? Vai acabar os imóveis. Vai acabar, não sei o que, isso e aquilo. Mas parece que quanto mais o tempo passa, mais aumenta o imóvel, bicho. Então, assim, eu acho que, cara, o céu é o limite. Agora, quem tá preparado, tanto mentalmente, principalmente, financeiramente, é importante, mas não é tudo. Porque às vezes o cara tem dinheiro, mas não tem coragem de entrar, não busca o conhecimento. Prefere deixar dinheiro para nós lá na poupança, para o banco emprestar para a gente por 10% e deixa o dinheiro dele rendendo 6%, sendo que ele poderia ganhar 50% de lucro aqui no comprando e vendendo imóveis. Aí vai de cada um, né, cara? Se o cara tá tudo certo. Resumindo, é o seguinte: é igual eu falei, é igual coceira de macaco, não acaba nunca. Quanto mais o tempo vai passando, mais aumenta os imóveis. Então, meu filho, deixa a galera aí achar que tá apertada aí, que tá tendo muita concorrência. Nós compramos, estamos aqui no estilo mineirinho, né? Inclusive eu sou aqui de Minas. Estamos comendo aqui pelas beiradinhas. Devagarinho, comprando casa lá na cidade das pessoas que não estão vendo que na cidade dele, uma casa de 200 mil tá indo pro leilão por 20 mil. A própria Caixa Econômica é daqui, ó. Só não vê quem não quer. A Caixa já deixou bem aqui, ó. Que tem imóvel com 90% de desconto. Pena que nós não conseguimos comprar tudo. Ô, Helena, tô deixando o teu contato aí para você mandar uma mensagem pra gente. Então tá, joia. Pessoal, eu vou precisar sair um pouquinho. Não, mas já acabou mesmo. O Rodrigo, tá? Um prazer conversar com vocês. Eu tenho um compromisso agora urgente. Um forte abraço, Manuel. Forte abraço, Rodrigo. Qualquer coisa, é só chamar aqui no WhatsApp, falar com o Manuel e eles vão ajudar vocês. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente também através do site www.terracredenciada.com.br/imóveis caixa. Tá, joia? Um forte abraço. Valeu, até mais. doutor. Deus abençoe. Um abraço. Valeu, obrigado. Na verdade é o seguinte, ele tá saindo aí porque ele vai arrematar um imóvel agora, que vai encerrar às 18 horas, ele tá acompanhando, e esse cara é liso. Gente esperando aqui, eu preciso ir lá. Então, gente, valeu, obrigado. Porque, na verdade, gente, quem não sabe, todo dia às 18 horas, a Caixa Econômica tá vendendo imóvel a preço de banana, com até 90% de desconto. Só um exemplo aqui, ó, sala comercial, encerrando agora às 18 horas, vale 450 mil, por 54.953. Então, gente, isso é o mapa da mina. Quem precisar de uma assessoria, manda uma mensagem aqui. Helena, você passei o contato aqui, manda uma mensagem que eu tenho imóveis para você arrematar hoje ainda, validado. Alguns já estão até desocupados. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é buscar o crédito para você, mesmo se você tenha dinheiro para comprar à vista. Porque o dinheiro que você vai comprar a gente vai fazer você comprar 2, 3. Eu queria comprar para morar. Calma, você compra para morar, para investir com o mesmo valor que você ia comprar no mercado tradicional.
Ou seja, o céu é o limite. Rodrigo, para fechar com chave de ouro, como que funciona a assessoria? Vai falar rapidinho, cara, mais 5 minutos Tá, para a gente fechar com chave de ouro aí, beleza? beleza. A assessoria, ela funciona assim, falar sobre o aspecto de segurança, Manuel. A gente trabalha primeiramente para reduzir o problema do cliente que possa vir a ter problemas aí documentais, débitos ou ter um possível prejuízo. Então a gente trabalha nesse foco. A gente trabalha com 4 etapas. A primeira etapa, antes da arrematação do imóvel, a gente verifica documento, parte jurídica do imóvel, confirmamos o valor de mercado daquele imóvel, porque muitas vezes a avaliação do banco está errada. Débitos tributários, débitos condominiais, se for imóvel de condomínio. A gente faz um pente fino nesse imóvel, mandamos lá na região, lá no imóvel, uma diligência. Em praticamente todo o Brasil nós temos contatos para fazer essa diligência, filmar, saber quem que é o ocupante do imóvel, se tiver alguém ocupando, se tem mercado, padaria, farmácia, se tem asfalto, se a região não é uma região de tráfico, milícia, se a região não tem enchente, enfim, fazemos uma devassa no imóvel antes de ali fazer a arrematação. Aprovado esse imóvel, a gente vai para a arrematação. Arrematando esse imóvel, a gente transfere o imóvel para o seu nome em qualquer lugar do mundo que você esteja. Feito ali a transferência desse imóvel, a gente desocupa esse imóvel de maneira extrajudicial. E a última etapa, Manuel, é a etapa de reforma, que a gente tem equipes validadas em todo o Brasil para fazer a reforma à distância, com etapas validadas que a gente tem passo a passo, filmagem, diligência local, confirmação do que o serviço tem que fazer, orçamento de mão de obra, orçamento de material. Resumindo, nós fazemos as 4 etapas, pegamos, arrematamos o imóvel para você no seu nome, entregamos o imóvel pronto para colocar à venda em uma imobiliária local. Então, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente. O contato está aqui no Manuel. Compre seguro, compre com assessoria expert, para você não ter dor de cabeça e só mensurar o lucro, de onde você estiver no Brasil e fora do Brasil. É isso aí, Manuel. Valeu, Rodrigo, muito obrigado. Continua o trabalho aí, que tem muita coisa aí, né? O final do dia não acabou ainda não, hein? Bora pra Vamos cima. trabalhar hoje. Vamos até mais tarde. Abraço. Valeu, abraço, sucesso. Até mais. Tchau.